Sejam bem-vindos a mais um videocast da Sociedade Portuguesa de Farmacêuticos e Cuidados de Saúde. O meu nome é Renato Ferreira da Silva e estou aqui com a nossa colega Ana Mirko, coordenadora dos serviços farmacêuticos do Hospital São Francisco Xavier, para nos falar do curso de iniciação à farmácia clínica. Ana, muito obrigado. Começo por lhe perguntar, e olhando para a forma como o curso foi estruturado, com uma componente e-learning e depois com uma componente presencial de 3 dias, que balanço é que faz deste curso de iniciação à farmácia clínica? Obrigada, Renato. Obrigada também à Sociedade o convite para estar aqui e ter a oportunidade de falar um pouco sobre este primeiro curso de farmácia clínica. Este primeiro curso de farmácia clínica pensámos estruturá-lo numa plataforma e-learning e uma plataforma presencial, de uma forma presencial, de forma a permitir que os colegas mais novos que queiram fazer o curso ou aqueles que já não são tão mais novos, mas que queiram atualizar conhecimentos, possam preparar o curso em casa de acordo com a disponibilidade que têm e com isso aumentar também a produtividade deste curso, a adesão ao mesmo e, por outro lado, achamos que a componente prática e presencial seria importante para poder partilhar experiências. Portanto, temos uma primeira fase em que há uma aprendizagem individual, o acesso aos conteúdos on demand, quando a pessoa tem tempo, portanto pode gerir o seu tempo em casa de estudo, pode ir consultar até outras fontes que queira e depois de ter o estudo sedimentado, consolidado e algumas dúvidas que possam eventualmente ter surgido, numa componente presencial em contacto com todos os colegas e também com o formador, não é? A colega que deu a aula e que deu os conteúdos do e-learning pode tirar dúvidas, esclarecer e aprender mais. Portanto, através da nova plataforma da sociedade, sim, de fazer curso em e-learning. Sim, e portanto acaba por ter uma componente enriquecedora e consolidar melhor os conhecimentos. Nem sempre é possível ter uma componente prática, mas eu acho que o e-learning com a componente depois prática acaba por ajudar na consolidação destes conhecimentos e, mais do que isso, na troca depois de dúvidas, experiências, porque o background de cada uma destes farmacêuticos que faz este curso é diferente e por isso vai aportar também para os outros colegas novas experiências, novos conhecimentos que vai ajudar a consolidar também aquilo que se pretende com o objetivo de aprendizagem deste curso. Não temos não é? só colegas nem de comunitário nem de hospitalar, Exatamente. Temos das várias áreas dos cuidados de saúde, sim, que estão aqui neste mesmo. curso. Sim. Naturalmente. E quais é que são os principais desafios que os farmacêuticos que estão na prática assistencial enfrentam hoje em dia, na prática assistencial, na prática clínica, e de que forma é que este curso os pode ajudar a superar algumas dessas dificuldades que enfrentam diariamente? Pronto, essa é uma pergunta para $1 milhão, não é? Porque Exato. Os desafios são imensos. Mas também é bom porque os desafios tornam-se em oportunidades. Não há dúvida que hoje em dia caminhamos para uma personalização da medicação. Portanto, o que nós queremos é a terapêutica mais adequada para aquele doente e isso faz com que o farmacêutico tenha que conhecer os novos medicamentos. Existem novas moléculas a saírem no mercado, mais exigentes, cada vez mais específicas para tratar uma determinada patologia, para ir atuar num determinado gene, num determinado receptor e isso faz também com que consigamos garantir o objetivo da personalização da medicação, mas por outro lado também obriga a que o farmacêutico tenha que continuamente estudar, atualizar-se, portanto já não é possível já não era, mas cada vez mais não é possível o farmacêutico sair da faculdade e não investir mais em formação. E para isso tem estes cursos, tem outros que pode fazer por si, pode estudar, mas é muito mais fácil se o conhecimento for adquirido através da partilha. Portanto, é a personalização da medicação, a integração na equipa multidisciplinar, não é possível fazer farmácia clínica, o farmacêutico sozinho, tem que pensar no doente. E outro desafio muito importante e curioso, e uma vez que estamos a falar de farmacêuticos que vêm de diferentes níveis de cuidados de saúde, o doente cada vez mais tem mais informação. É um doente que cada vez consulta na internet, vai ver alguns vão ver mesmo as últimas guidelines, as últimas recomendações da sociedade que diz respeito à doença que o próprio doente tem. Temos a existência de associações de doentes, por exemplo. As associações de doentes que são também uma boa fonte do doente poder procurar informação de apoio, mas também torna a nossa profissão mais exigente, porque não podemos
perder o comboio da informação, não podemos não estar atualizados, temos que saber de que forma é que vamos personalizar aquele medicamento para aquele doente. Portanto, é difícil conceber esta função de farmacêutico nos cuidados de saúde sem esta grande componente clínica, portanto. Sim, e estava-me a esquecer de uma outra componente muito importante, que é tudo o que tem a ver com a inteligência artificial. Então, portanto, se calhar o farmacêutico precisa de ter as ferramentas, mas cada vez mais precisa também de aproveitar aquilo que existe melhor na área da inteligência artificial e do machine learning para seu proveito no dia-a-dia. Claro, e também para agilizar estes processos. Não, se calhar será difícil conhecermos tudo sobre tudo, mas se tivermos estas ferramentas em que nos ajudam a identificar qual é que é o doente que mais precisa do nosso apoio ou que tipo de análise é que saíram fora do parâmetro que é o estabelecido como normal, então é sobre esse doente que nós vamos atuar. Claro. E isso acaba por ser o futuro e nós já começamos a ver algumas soluções nesse sentido e já existem, mesmo nos hospitais fora de Portugal, e julgo que há um dos hospitais aqui em Portugal que já tem essa solução, que depois, começando, vai acabar por se estender às outras áreas. Portanto, mas eu acho mesmo que o grande desafio é conseguirmos personalizar a terapêutica para um determinado doente. Com base nas características daquele doente. Sim, com base nas características, com as novas moléculas e com as novas ferramentas informáticas que temos à nossa disposição. Exatamente. E tendo em vista até a diversidade de tópicos que foram incluídos aqui no programa do curso, seja na parte da componente e-learning, seja agora na componente presencial, há algum tópico ou alguns tópicos que tenham gerado maior discussão agora no decorrer destes dias de trabalho? Eu acho que todos os tópicos foram muito pertinentes, até porque este primeiro curso pretendeu dar uma base sobre aquilo que é a farmácia clínica e o que é necessário, porque a mim é que temos que ir. Julgo que com o segundo curso há de abrir mais o leque. Este é um curso de iniciação, não é? Era um curso de iniciação, portanto o que pretendia era mostrar aos farmacêuticos, os que já iniciaram esta área da farmácia clínica, mas que ainda estão a dar os primeiros passos, e os que não iniciaram ficarem com vontade de o fazer, dar ferramentas para como é que se pode implementar a atividade de farmácia clínica nos diversos níveis de cuidados. É muito engraçado porque eu acho que os casos clínicos, com a aplicação da teoria à prática nos casos clínicos, suscitou uma discussão benéfica para todos com a partilha de conhecimentos. E foi muito engraçado ver, porque eu acho que foi mesmo aqui na aplicação prática, com um doente em concreto, porque eram casos clínicos sobre doentes reais, para ser discutidos com farmacêuticos de diversos níveis de cuidado, tendo em conta a informação que lhes foi disponibilizada no e-learning, portanto todos tinham a mesma informação, mas nem todos têm o mesmo background, portanto exatamente. Isso gerou uma discussão muito engraçada com a partilha de conhecimentos de um farmacêutico que é comunitário, de um farmacêutico que é hospitalar, um farmacêutico que está na área, por exemplo, das clínicas de diálise, que também tem outro tipo de doentes. Os cuidados continuados, também temos aqui alguns colegas. E, portanto, eu acho que a grande vantagem e aquilo que suscitou mesmo mais interação entre os participantes foi esta partilha de experiências, tendo por base o conhecimento teórico que lhes foi transmitido. Claro. Esse sim foi igual para todos, mas depois a transformação desse conhecimento teórico em conhecimento prático resulta desta interação entre os vários... E até alguns colegas que, na verdade, são os mesmos níveis de cuidados, mas que depois se diferenciam até dentro dos seus serviços. Sim, em áreas mais da pediatria. Claro, os hospitais têm, primeiro, diferentes serviços, dão apoio a diferentes doentes, e também o próprio farmacêutico, mesmo sendo farmacêutico hospitalar, pode ter tempos diferentes de aprendizagem. Portanto, claro. Se começou agora, é diferente de ter começado há um ano, há 2 ou 3. Os residentes também temos aqui no curso. Sim. Os residentes é muito engraçado porque aquilo que eu tenho visto dos residentes, até mesmo os residentes que temos connosco no hospital, são altamente interessados, estudam imenso, é um grande aporte de informação nova para os hospitais, e aqui no curso também se verificou isso, portanto também é importante ver
que é um benefício para todos. Claro. Uma última pergunta, Ana, embora já tenha tocado com a questão dos casos clínicos e a questão da simulação prática, que foi uma componente muito forte aqui no curso, sobretudo nesta componente presencial. Isso, de facto, em termos de estratégia pedagógica, nesta lógica de ensino-aprendizagem, é uma mais-valia para alguém que está a fazer um curso de iniciação à prática clínica. Portanto, pressupõe que haja o contacto com casos clínicos e a sua discussão. Sim. Fizeram grupos, não é? Sim. Então, como é que foi estruturado este curso? Primeiro, a componente primeiro a componente teórica e depois o agrupamento dos vários farmacêuticos em grupos pequenos de trabalho. Certo. Cada grupo teria um caso clínico, um ou dois, e discutiria entre eles. E depois, em conjunto, seria totalmente discutido, portanto, ia o aporte e era resolvido o caso. Eram casos práticos reais, com componentes de interação elevada, portanto, a pessoa teria que não só saber sobre a patologia, portanto, isso é engraçado, perceber a patologia, componente analítico, quais as guidelines como tratar e interagir isso tudo com um caso real. E alguns desses conhecimentos vieram até das aulas de learning, Sim, muitos deles vieram, claro, muitos deles vieram. E também tivemos, por exemplo, uma componente também já aqui prática de resolução de casos, de interpretação de dados analíticos, que muito também ajudou depois na resolução dos casos, referência a cada uma das patologias, não é? Houve outra coisa também muito engraçada, é que foi disponibilizado na realidade de forma anonimizada, não é? Mas o processo clínico do doente, para que estes colegas, que se calhar não podem não ter tanto contacto ou ficam meio perdidos num manancial de informação que tem o processo clínico do doente, como retirar informação que é relevante para o farmacêutico no histórico clínico do doente, que pode ter várias entradas, não é, no processo clínico. Ao longo do mesmo dia pode ter várias entradas e que nem sempre é muito relevante para a história clínica farmacoterapêutica daquele doente. E isso também foi aqui, esta componente aqui também foi reforçada, portanto, não só a parte teórica, mas a parte prática real. Ou seja, eles tiveram acesso ao processo clínico em formato anonimizado, de forma a conseguir retirar qual era a informação mais importante e mais perceber que é necessário ir ver as análises, que é necessário ver os resultados da microbiologia, conjugar isso tudo e depois relacionar com a parte clínica. Portanto, não há dúvida que hoje em dia, com a inovação que existe na área terapêutica, em numerosas patologias, o farmacêutico tem que ser capaz de fazer mais rápido e melhor. E o mais rápido pode ser utilizando as ferramentas de inteligência artificial, se já estivermos implementadas. Se não estivermos, é ir buscar a informação-chave para rapidamente cruzar e dizer: a minha intervenção vai ser neste sentido, ou não vai ser neste, ou vou propor um ajuste de dose, ou vou propor uma suspensão do fármaco, ou a introdução de um novo fármaco, ou a adequação à idade, à função renal, à função hepática. Mas tem que ser rápido, não é? Com um farmacêutico informado e que faz formação contínua. E que faz esta formação contínua, porque esta simulação, não é? Na realidade o que nós temos é aqui como se fosse um centro de simulação. Como é que se comportaria este farmacêutico se estivesse no seu hospital? Tem informação, tem que atuar, só que ele não tem só um doente, ele tem vários. Então, quanto mais ele treinar, mais rapidamente o vai fazer melhor e ter o contacto. Por outro lado, também abordamos aqui a questão da comunicação. E a comunicação para os outros entre os farmacêuticos, mas também entre o farmacêutico e o doente, e o farmacêutico e os outros profissionais, tem que ser uma comunicação eficaz. Portanto, temos que saber comunicar com os outros profissionais, transmitir a nossa informação, a nossa intervenção, de forma qual é o caminho que queremos. E com o doente a mesma coisa. Portanto, eu acho que conseguimos juntar, porque o curso também teve uma componente de comunicação, aliás, até começou mesmo por aí, saber comunicar, porque não há farmácia clínica, e é outra coisa que eu queria só aqui abordar, não há farmácia clínica com o farmacêutico sozinho, portanto ele tem que estar integrado numa equipa multidisciplinar, ou tem que ter um doente. Pode ser diretamente ao doente, ou pode ser através da equipa multidisciplinar. Portanto, eu acho que este curso foi muito abrangente e conseguiu os objetivos. Ana, muito obrigado por este videocast e também por colaborar na coordenação do curso. E obrigado também por ter acompanhado mais um videocast da SPFCS. Obrigada.